E se a liberdade não fosse um grito, mas um passo? E se o ponto final da escravidão não viesse com aplausos, mas com o som de rodas de guerra se aproximando no escuro? E se no instante em que um povo finalmente respira, o horizonte devolve o rosto do medo, rápido, duro, inevitável? E se o caminho para fora terminasse diante de água, e atrás dele viesse poeira? Eles tinham saído do Egito com pressa, pressa de quem não sabe se o agora vai durar. A noite ainda parecia presa nas roupas, no cheiro de fornalha, na lembrança de portas marcadas, na palavra do Senhor que tinha pesado sobre o império e quebrado sua resistência. O povo caminhava, famílias, velhos, crianças, animais, tudo misturado no ritmo da urgência, levando o pouco que conseguiu ajuntar, carregando nas mãos a matéria simples do recomeço e no peito uma coisa maior, a sensação estranha de não pertencer mais ao cativeiro, mas ainda não ter aprendido o que é ser livre. E então veio a mudança de direção. O Senhor falou a Moisés que o povo deveria voltar e acampar junto ao mar, em lugar específico, perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. O nome daqueles pontos não importava para quem só queria distância do Egito, mas importava para Deus, que parecia conduzir não apenas passos, e sim destinos. E aquilo, humanamente, parecia um erro. Avançar era natural, abrir distância era sensato, mas voltar e encostar num lugar onde o terreno se estreita, com água à frente e paredes de deserto ao lado, isso parecia o tipo de escolha que a gente faz quando não tem escolha, ou quando alguém está guiando a história por um caminho que ninguém, sozinho, inventaria. Eles acamparam. O mar estava ali como uma presença. Escuro de noite, prateado no começo do amanhecer, vasto demais para ser atravessado, próximo demais para ser ignorado. O vento soprava sal e areia. As tendas surgiam como pequenas ilhas frágeis num chão duro. E havia uma coluna, a coluna de nuvem. Durante o dia, ela se erguia como sinal visível. À noite, ardia como fogo, sem consumir, guiando como se o céu tivesse decidido acender uma tocha para um povo inteiro. Enquanto Israel montava o acampamento, no Egito o coração do faraó mudava de novo. Não foi um arrependimento humilde, foi um retorno do orgulho. O texto diz que foi anunciado ao rei que o povo havia fugido, e então o coração do faraó e dos seus oficiais se voltou contra Israel. Como se de repente, o Egito percebesse o vazio deixado por mãos que trabalhavam sem descanso. Como se o império sentisse falta não do povo, mas do controle. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse e não nos sirva? Eles disseram. E a pergunta não era sincera, era acusação. Era o espírito do domínio reagindo ao desaparecimento da servidão. O faraó mandou preparar o seu carro. Reuniu força. Escolheu carros especiais. 600 carros escolhidos. Outros, com capitães. A elite do poder. Cavalos e rodas e metal. E como uma lâmina longa e brilhante, o exército cortou o chão do Egito, rumo ao deserto. Israel não via isso, ainda. Mas o deserto sempre anuncia antes. Primeiro vem uma vibração distante, uma linha de poeira no horizonte. Depois o som, um trovão repetido que não é do céu. E então, quando o sol sobe e a luz fica dura, eles vêm. E o que vem faz o coração cair por dentro. Carros, cavalaria, o faraó. O texto diz que os egípcios os alcançaram enquanto estavam acampados junto ao mar. E há algo cruel nessa palavra, alcançar. Como se o passado tivesse pernas mais fortes que o futuro. Como se a escravidão soubesse exatamente onde a liberdade vai respirar, para então apertar a garganta de novo. O povo se desespera. Eles levantam os olhos e, ao verem os egípcios, temem muito. Não é um medo abstrato, é um medo com forma. O medo tem brilho de metal, o medo tem rodas. O medo tem ordens gritadas em outra língua. E eles clamam ao Senhor, mas no mesmo fôlego, acusam Moisés. Foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para morrermos no deserto? A frase é dura. É o tipo de frase que nasce quando a esperança está morrendo na boca. O que você fez conosco, tirando-nos do Egito?
Não foi isso que dissemos: deixe-nos servir aos egípcios? Por que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto? É uma queixa, mas também é confissão. O cativeiro tinha sido horrível, e ainda assim, no momento em que o perigo aparece, a mente tenta voltar para a prisão conhecida. Porque o desconhecido assusta mais do que a dor antiga. A escravidão, por pior que seja, tem rotina. A liberdade tem vazio. E o vazio, quando chega o som dos carros, parece um abismo. Moisés, então, se levanta no meio do caos. Ele não tem carro. Não tem espada. Não tem muralha. Tem uma palavra. E ele diz ao povo: não temais. Aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Hoje. Não um dia distante. Não quando vocês forem fortes. Hoje. E a frase seguinte corta como um destino. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nunca mais. É uma promessa grande demais para aquele lugar estreito. É uma promessa que, se não for verdadeira, vira tragédia. Mas Moisés fala como quem não negocia com o medo. E completa: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Silêncio. O tipo de silêncio que não é calma, mas espera. O tipo de silêncio que só existe quando o coração está batendo alto demais e alguém manda ficar quieto porque o próximo som pode decidir tudo. E então vem algo ainda mais estranho: o Senhor fala a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar, para onde? Para a água. Para o impossível. A ordem não é: esperem. A ordem é movimento. Como se a fé, naquele momento, não fosse um sentimento bonito, fosse um passo na direção do que não se abre sozinho. E Deus dá instruções. Moisés deveria levantar a vara e estender a mão sobre o mar, para que as águas se dividissem. Israel entraria pelo meio do mar em seco, e o Senhor endureceria o coração dos egípcios para que os seguissem. E assim, o Senhor seria glorificado, ao exercer juízo sobre o faraó e sobre o seu exército. Enquanto isso, o céu também se move. O anjo de Deus, que ia diante do arraial de Israel, passa para trás, e a coluna de nuvem, aquela presença que guiava, se desloca também. Ela se coloca entre o arraial dos egípcios e o arraial de Israel. Para uns, era nuvem e escuridão. Para outros, iluminava a noite. A mesma realidade, duas experiências. A mesma presença, duas consequências. E aquela barreira invisível faz com que um não se aproxime do outro durante toda a noite. É uma noite esticada. Imagine, de um lado, um povo que ouve cavalos, que sente a ameaça como respiração nas costas. Do outro, soldados que querem avançar e não conseguem atravessar a escuridão. No meio, a coluna. E acima, estrelas que parecem indiferentes, mas não são. Porque há algo sendo preparado na própria pele do mundo. Moisés caminha até a beira. O vento sopra, e ele estende a mão. O Senhor faz o mar retroceder por um forte vento oriental durante toda aquela noite. Não é uma varinha mágica, não é um teatro rápido. É uma obra que toma tempo. Uma noite inteira de vento, como se o próprio ar estivesse obedecendo. Como se as águas, que sempre foram águas, estivessem recebendo uma ordem que nunca tinham recebido antes. E então, acontece. O mar se divide. As águas se abrem como paredes. O leito aparece. Não lama que prende, mas chão firme. E ali surge um corredor impossível, um caminho onde não havia caminho. Israel olha para aquilo e vê, ao mesmo tempo, uma saída e um perigo. Porque atravessar é deixar para trás, e deixar para trás é definitivo. Mas a ordem era: marchem. E eles entram.
Primeiro, talvez, os mais corajosos. Depois, os que seguem porque não há alternativa. Pais carregando filhos. Mães tentando manter o passo firme para não transmitir pânico. Velhos apoiados em braços mais jovens. Animais sendo puxados, teimosos, sentindo o sal no ar. E o povo atravessa pelo meio do mar, em seco, com as águas como muros à direita e à esquerda. A imagem é grande demais para caber na linguagem humana. O som do vento, o cheiro do mar, a sensação de estar dentro de um vale feito de água. Reflexos tremendo nas paredes líquidas, gotas caindo como chuva fina, o coração batendo no ritmo do passo. E a pergunta silenciosa: e se isso fechar antes de eu passar? Atrás deles, os egípcios veem. E o orgulho não recua. Eles avançam. O texto diz que os egípcios os perseguiram e entraram no mar. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. A força que sempre esmagou, agora corre para dentro do impossível. Como se o poder humano pudesse atravessar qualquer coisa, inclusive um ato de Deus. No meio da noite e do vento, o corredor se enche de outro som. Rodas, metal, gritos, ordens. Israel, no caminho estreito, sente o encalço. E o medo tenta voltar. O passado tenta agarrar de novo. Mas então o Senhor age de forma decisiva. Perto da vigília da manhã, no tempo em que a noite começa a ceder, mas ainda não virou dia, o Senhor olha para o exército dos egípcios, do meio da coluna de fogo e de nuvem, e os confunde. Ele tira, ou emperra, as rodas dos seus carros, de modo que andam com dificuldade. O império, que parecia invencível, de repente perde fluidez. A máquina trava. O poder começa a falhar no detalhe. Uma roda, um eixo, um pedaço pequeno que num momento comum ninguém notaria. Mas naquele corredor cercado por água, uma roda emperrada vira sentença. E os egípcios dizem algo que nunca tinham dito daquele povo: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Agora eles sabem. Tarde demais. Eles sabem. Do outro lado, Israel continua atravessando. O céu clareia lentamente. O vento ainda sopra. E Moisés ouve a ordem final: estenda a mão de novo, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros, sobre seus cavaleiros. É o momento em que a liberdade deixa de ser fuga e vira ruptura. Porque fugir é sair correndo. Romper é fechar a porta atrás de você. E aquela porta era a água. Moisés estende a mão sobre o mar. E ao romper da manhã, o mar volta à sua força. As águas retornam. As paredes desabam. O corredor desaparece como se nunca tivesse existido, exceto pelo fato de que existiu o suficiente para salvar e para julgar. Os egípcios tentam fugir, mas o mar os encontra. A água cobre carros e cavaleiros, todo o exército do faraó que havia entrado no mar atrás de Israel. E o texto é direto: nenhum deles ficou. O som então muda. O som das rodas some. O som das ordens some. Fica o som do mar, o som antigo, de sempre. Mas agora ele não é apenas paisagem. Ele é testemunha. Israel está do outro lado. Eles olham para trás e veem os egípcios mortos na praia. E o povo teme ao Senhor. Crê no Senhor e em Moisés, seu servo. Não é uma crença teórica. É uma crença que nasce quando o corpo inteiro percebe: eu não devia estar vivo, mas estou. E então algo irrompe que não é grito de pânico, e sim cântico. Moisés e os filhos de Israel cantam ao Senhor. Cantam porque há coisas que não cabem em conversa. Cantam porque a garganta precisa liberar o peso. Cantam dizendo que o Senhor é a força e o cântico, e que se tornou a salvação. Cantam que o cavalo e seu cavaleiro foram lançados ao mar.
Cantam que o Senhor é homem de guerra e que o seu nome é o Senhor. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, toma um tamborim. As mulheres saem após ela com tamborins e danças. E Miriam responde com refrão: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amanhã, que poderia ter sido apenas uma continuação do medo, vira celebração. Mas a história não termina no cântico. Porque liberdade não é um instante, é um caminho. Moisés faz Israel partir do Mar Vermelho e seguir para o deserto de Sur. 3 dias caminham no deserto sem encontrar água. 3 dias. Depois de um milagre tão grande, vem uma necessidade tão básica. Gargantas secas, línguas pesadas. Olhares procurando um brilho no chão que denuncia um poço. E então chegam a Mara. A água. Mas é amarga. Não se pode beber. O nome do lugar combina com o gosto. E o povo murmura contra Moisés de novo. Que havemos de beber? É a velha curva do coração humano. Um milagre não elimina para sempre a ansiedade do dia seguinte. Moisés clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostra um madeiro. Moisés o lança nas águas, e as águas se tornam doces. Não é um discurso. Não é uma explicação longa. É provisão. É direção. É Deus ensinando, passo a passo, que o mesmo poder que abre mar também cuida de sede. E ali o Senhor faz uma ordenança e um estatuto. E ali os prova, não para destruí-los, mas para moldá-los. Para que a liberdade não fosse apenas não ser escravo, mas aprender a viver com confiança. Depois, seguem para Elim. E em Elim há 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um oásis. Um descanso. Um lugar onde o mundo parece, por um momento, menos duro. E eles acampam ali junto das águas. E se você olhar para trás, verá a linha que atravessa tudo isso. Primeiro, o beco sem saída. Depois, o vento. Depois, o caminho no meio do mar. Depois, o passado afundando. Depois, o cântico. E depois, o deserto de novo. A sede de novo. A água amarga de novo. E, ainda assim, a água doce. E ainda assim, o oásis. A história não é sobre um povo que nunca mais teve medo. É sobre um Deus que, no momento em que o medo parecia vencer, transformou o próprio limite em passagem. Porque naquela noite, não foi Israel que venceu o mar. Foi o Senhor que abriu o caminho. E quando o sol nasceu do outro lado, o Egito ficou para trás. Não apenas como lugar no mapa, mas como uma era encerrada. E o povo agora podia olhar para frente sabendo: o Deus que fez o mar recuar, pode conduzir também o próximo passo. Mesmo quando o próximo passo é no deserto.